Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. O mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei para o tentar, propôs-lhe então esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei dos profetas. Tratai todos os homens como queríeis que eles vos tratassem. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, mas como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse, para pagamento da dívida. O servidor, lançando-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então, o Senhor, tocando de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros, que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase estrangulando, dizia: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-se aos pés, conjurava, dizendo: Tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecia. Então, o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Mau servo, eu lhe havia perdoado tudo o que lhe devias, porque me pediste. Não estavas, desde então, no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivessem, até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está nos céus, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Bom, meus irmãos, nós vimos aqui então a gente falando dessa parábola que Jesus nos conta, né, que é falado para a gente, sobre esse servo infiel. E a gente começa então a comparar essa parábola com a nossa vida. Jesus sempre falava as coisas em parábolas para nós, né, para nos dizer, para nos mostrar a nossa realidade diante da nossa vida em comparação com aquelas histórias, aquelas lendas, aquelas parábolas que ele contava para a gente. Porque tudo ele trazia os ensinamentos em forma de parábolas.
E dessa vez não foi diferente. Ele trouxe, mostrando para a gente, esse servo, ele estava devendo. Ele foi até foi chamado, até o patrão, olha, você precisa de me pagar, você está me devendo, você precisa de me pagar. Só que ele pediu e o patrão teve compaixão, Tudo bem, então eu vou esperar que você venha e me pague, que você tenha esse tempo para você me pagar. E ele saiu dali, ele devia ter pensado no que aconteceu com ele, mas não. O que ele fez? Ele foi até aqueles que deviam para ele, o primeiro que ele encontrou, olha, me paga ou eu não me responsabilizo, Ele usou de agressão com o outro. Ele mandou que prendesse o outro. Ele não teve a mesma compaixão, ele não teve a mesma compreensão que ele recebeu. E por que isso? Trazendo para a nossa vida, trazendo para o nosso dia a dia. O que acontece? Quantas vezes nós fazemos alguma coisa e pensamos assim, não, mas isso é com fulano, não é comigo. Isso é com o outro, não é comigo. E isso, a gente não está nos colocando no lugar daquele outro. A gente não está tendo empatia para aquela outra pessoa. Quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa porque, não, aquilo ali é simples, aquilo ali é uma coisa à toa. Mas não é. O que às vezes é à toa para mim, é uma coisa pequena para mim, para o outro pode ser uma coisa grande. Depende muito do ponto de vista de cada um. Cada um de nós temos um ponto de vista diferente. Tem um irmão que trabalha comigo que ele sempre diz o seguinte: se você tiver uma pedrinha pequenininha assim, está aqui no seu caminho, se você deitar no chão e olhar ela vai ficar grande. Conforme o jeito que você olha, ela fica grande. Se você olhar ela de cima, ela vai ficar pequenininha. Então, conforme o ângulo que nós olhamos o problema, aquele problema pode ser pequeno ou grande. Então, para nós, o nosso problema é maior do que o problema de todo mundo. E assim, cada um de nós vai pensar dessa forma. E o que acontece com isso? A gente esquece que o outro tem o problema dele e que ele precisa também da nossa compreensão. Eu preciso da compreensão dele, assim como ele precisa da minha compreensão. Que nós somos um todo. Mas a gente não entende isso. Nós ainda estamos muito atrasados em questão de espiritualização. Tinha uma dirigente de uma casa que a gente participava lá em Balneário, ela sempre falava assim, gente, nós somos crianças gatinhando rumo a Deus, nosso Pai. Ela sempre falava isso pra gente. E eu me lembro muito, porque realmente nós somos esses bebês caminhando, a gente está gatinhando, Nós não temos ainda aquela espiritualização para a gente chegar e falar assim, eu posso me colocar no lugar do outro. A Simone me liga cedo, eu não vou na casa de oração hoje porque eu estou com um probleminha aqui em casa e não dá para mim ir. Aí eu já começo. Mas a Simone está fazendo copo mole. A Simone não está querendo ir. Está fazendo frio, por isso que a Simone não quer ir. Então eu não procuro me colocar no lugar dela. Eu apenas vou pensar que o problema dela é pequeno. E que ela está fazendo corpo mole. Não é. Nós precisamos de aprender a entender o nosso irmão. Nós precisamos aprender que o outro tem o problema dele, assim como eu tenho o meu. Todos nós, a humanidade inteira, temos seus problemas. E nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Esses dias eu estava assistindo um vídeo e o rapaz que estava falando, que estava orientando esse vídeo, ele dizia o seguinte, que nós temos o passado, o presente e o futuro.
e que todo o nosso futuro nós já trabalhamos ele e por isso nós estamos aqui no presente. É uma coisa meio complicada, mas ele explica assim, que quando a gente vai lá no futuro e prepara o nosso presente lá no futuro, a gente volta aqui, né? Ou seja, o nosso espírito preparou esse dia de hoje e está aqui agora. Então, de certa forma, o nosso dia de hoje, ele já está criado lá na frente. Ele já foi criado no futuro. E isso faz com que nós possamos interagir melhor, com que nós possamos entender melhor. E se a gente começasse a pensar nessas possibilidades, qual a conclusão que nós íamos chegar? Que nós todos fazemos parte de uma só célula divina. Né? Que nós acabamos sendo uma só célula divina. E se eu machuco alguém, eu estou me machucando. Porque nós somos todos partes de Deus. Todos nós, é como se Deus fosse, vamos assim, colocar, deixa eu ver qual exemplo que eu posso dar aqui. Um cacho de uva, por exemplo. Nós temos ali um cacho de uva, a gente pega aquele cacho, ele está ali bonito, né? Uma coisa linda. Mas todas as uvas são iguaizinhas? Não, né? Cada uma é um jeito diferente, não é? Cada uma é pequenininha, a outra é maior, uma está mais madura, a outra está mais azeda, uma está mais doce. Assim somos nós em Deus. É como se Deus fosse aquele cacho de uva e nós essas pequenas uvinhas, que formamos um só corpo. Né? E se a gente machuca uma dessas individualidades, nós estamos machucando a nós mesmos. Mas a gente não pensa assim. A maioria das pessoas, o outro é o outro, né? A dor do outro é a dor do outro, não tem nada a ver. O problema é dele, não é meu. E não é. Então, se a gente pensasse, nós sempre diríamos, não façamos ao outro o que não queremos que nos faça. Ou não pensemos em fazer, porque quando você pensa, seu pensamento já foi lá na frente, criou e está voltando para o nosso tempo agora. Então, nosso pensamento, ele cria as coisas com uma rapidez muito grande. Nosso pensamento vai longe. Porque quando a gente está aqui, meu corpo está aqui. Mas o meu pensamento pode estar lá no Rio Grande do Sul, pode estar lá no Rio de Janeiro, pode estar lá no Norte, pode estar lá nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar. O meu pensamento pode estar. Então, o nosso pensamento é muito rápido. E ele cria com uma facilidade muito grande as coisas. E como ele cria essas coisas com uma grande facilidade, nós podemos criar coisas ruins na vida dos nossos irmãos com uma facilidade muito grande. Ou coisas boas também. Porque quando eu faço uma oração, quando eu faço uma prece pelo meu irmão, ele pode estar onde for. O meu pensamento, quando eu estou fazendo essa prece por ele, o meu pensamento vai até ele e volta. Então esse pensamento vai e cria junto desse meu irmão aquela tipo uma camada de luz, uma camada de energia. A boa vibração. Isso, as boas vibrações. Isso mesmo. Quando, por exemplo, as pessoas, por exemplo, nós temos que entender que o princípio de tudo é a vibração. A vibração que nós vivemos dela. Então, quer dizer, as pessoas que têm a boa vibração, ele nunca vai fazer uma vibração negativa, de vingança, de ódio. Né? Então, isso tudo é importante, porque o que manda é a vibração. Se uma pessoa está numa vibração boa, as pessoas podem ter revoltada, podem ter deprimida, quando ele aproxima daquela pessoa, que ele recebe aquela vibração, ele se sente bem, se sente paz. E o contrário, quando nós também aproximamos de uma pessoa que está vibrando negativamente,
nós sente a influência ruim, né? Isso Então mesmo. isso é importante nós manter a vibração, não deixar se envolver com coisas negativas, de ódio, de vingança, de egoísmo, né? Porque o mal maior da humanidade é o egoísmo, né? Nós não vemos quantas pessoas aí que estão fazendo fracaltura, usando os conhecimentos que tem para ludibriar, abusar da inocência, para roubar, ludibriar a sociedade. Vai ver a Polícia Federal aí, está vencendo, desbaratar as quadrilhas, que está pessoas inteligentes que fazendo fracaltura. Usando a inteligência para o mal. Para o mal. Isso é que é a coisa mais. Isso funciona através do egoísmo, né? As pessoas que pensam só no presente, ele não pensa na lei da justiça, do amor e da caridade. Ele vê só isso, né? Ele quer só se usufruir e tirar vantagem da condição da sociedade. Então, a gente vê, como o senhor Domar acabou de colocar aqui para nós, né? Que a pessoa, às vezes, tem uma boa índole e tudo, mas ela acaba perdendo para o lado ruim. E usando essa inteligência, usando tudo isso em favor do mal, esquecendo que ela está se machucando também, né? Porque o que ela vai responder depois, ainda que ela não responda nessa vida, mas perante Deus, todos nós respondemos, né? É quando os Espíritos nos ensinam. Deus é bom com sabedoria e justiça. Ninguém foge da justiça. Então a lei primordial é a lei da justiça. Então a pessoa, por exemplo, a nossa evolução não é a pessoa falar que ela é bonzinho, ele tem que ser uma pessoa justa. Então as leis de Deus nos ensina a nos tornar pessoas equilibradas em tudo. Por exemplo, o bom pai, ele não precisa falar que ele é bonzinho para os filhos, ele tem que ensinar quando for preciso ter a disciplina, dar disciplina. Né? Então, quer dizer, para Deus todo mal é para o nosso próprio bem. Quantas pessoas que já nascem, nós falamos, já nascem aleijada, doente, deficiente, mas ninguém está nessas condições por acaso. Quer dizer, Deus é mau? Não, Deus é justo. Deus recebe o mal por justiça e o bom com bondade e o mal por justiça. Então é isso. Então nós temos que entender bem a lei da justiça. A lei universal da justiça. Então eu lembro de ver o Alzira pegar e falou, quando o homem entender as leis universais de Deus, que são as leis infalíveis, e até por velha casa ele deixa de fazer as coisas erradas. Até por velha casa ele deixa de fazer as coisas erradas. E justamente. Então é melhor, no final das contas, é melhor nós ser caluniados do que caluniados, nós ser injuriados do que injuriados, nós levar prejuízo material do que dar prejuízo dos outros. Então, o homem de bem, por exemplo, as pessoas honestas, aqui nesse mundo, que é mundo de prova e expiação, nós não está ausente de conflito, mas a pessoa de bem, ele tem a agilidade de manter as coisas equilibradas, né? E a pessoa de bem, ela fala, você não tem o melhor de tudo, mas você torna tudo melhor. Realmente. E a gente, como o senhor falou ali no início, todos nós somos energia, né? E essa vibração que existe, ela vai fazendo com que a gente trabalhe todo esse ser nosso, todo o nosso corpo, nossos pensamentos, tudo vai trabalhando, vai se transformando, né? E vai chegando a esse ponto. Aí nós temos, por exemplo, o espírito, quando nós faz a programação lá no plano espiritual, porque toda a nossa encarnação aqui é programada. Então a gente vê exemplos de pessoas que nasceram em extrema dificuldade
mas que teve uma vida de dedicação, de amor, e se tornou pessoa notável para a sociedade. Por exemplo, o exemplo da americana, Ellen Keller, que ela nasceu quase cega, muda e surda. Mas com esforço e boa vontade, ela se tornou uma das maiores personalidades do mundo contemporâneo. Aqui no Brasil nós temos o exemplo do Geraldo Mendonça, que nasceu em Curitiba, em Minas Gerais, que em plena juventude ele ficou paralítico e cego, desafiando toda a habilidade médica. O corpo dele foi condicionado num leito, numa cama, porque só mexia com o pescoço. E mesmo assim ele viajou e pregou o evangelho em todo o Brasil e até no exterior. Não falando das instituições de assistência social que ele criou. E são exemplos e mais exemplos, né, que nós temos de pessoas assim, né? De pessoas que tinham tudo para cruzar os braços e não fazer nada. Aqui já está aí também, tem um exemplo do senhor Hélio, que já faleceu. Ele era ranceniano, ele ficava lá no hospital do Padre Tiago, ele era lá na Rua do Verde. Então ele não andava, os dedos dele estavam todinhos, os dedos dele era cego, não andava, tinha pouco mirando a boca dele. Alguém que fosse visitar ele acharia que ia achar uma pessoa mal-humorada, ia reclamar da sua situação, falar mal da sociedade. E era o contrário. Ele chegava lá, o senhor era uma pessoa alegre, satisfeita e explicar ele. Ele explicou uma vez que eu fui visitar ele falou que numa semana anterior, ele tinha levado lá no jovem, com seus 20 anos, ele estava falando de suicidar. Só, você vê esse velhinho aqui, eu não ando, não enxergo, não sou dono de nada. Eu falou, tem dia que tanto tristeza, dá vontade de suicidar com um pãozão de manteiga, um copão de leite com sorte. Então um amigo meu até falou, não, a gente achava que a gente ia visitar o Soé, achava que ia levar conforto para ele, não, é o contrário, a gente saiu confortável. Parece sempre o contrário. Bom, gente, nós vamos encerrando então. Foi muito bom o senhor Dalmar completar aqui para a gente, né? E é o que a gente deve fazer, né? A gente buscar ser útil, a gente buscar ser sempre melhor para os nossos irmãos, buscar ser alguém que ilumina a vida do outro, que traz o bem para a vida do outro também. Assim como nós queremos para a gente fazer para o nosso irmão também.